que perdeu a orientação, perdeu a comunhão e se afastou do pai. Olha bem, tem duas situações aqui, tem dois camaradas. O texto que eu vou ler é grande, mas eu não vou conseguir pregar tudo. Eu vou ler aqui uns 18 versículos. Presta atenção. Como a hora foi andando, eu não vou conseguir ministrar muito, mas você vai levar alguma coisa para você nessa noite. A parábola do filho pródigo. A palavra pródigo significa gastador, usurpador. Você já viu aquela pessoa que gasta o cartão de crédito todinho, gasta em loja, em R$1,99, que agora não tem mais, gasta, vai no mercado, não tem controle para comprar, compra conforme os olhos veem, e depois no fim do mês está estrupiado, estrepado, endividado, às vezes não consegue pagar o cartão de crédito, vai pagar juro. É isso, esse é a palavra pródigo no sentido exato, é gastador, usurpador. Ele usurpou, ou seja, ele agiu de uma forma errada. O dinheiro da herança era dele, mas depois que o pai morresse, e o pai está vivo, ele disse: dá o meu direito. Que direito ele tinha? Nenhum. Então esse é o pródigo. Para quem tem o pai vivo e o pai tem dinheiro, não fica esperando ele morrer não para meter a mão na herança. Fala assim: multiplica os anos dele, Jesus. E às vezes brinco com os meus, falo: graças a Deus, eu não tenho dinheiro ainda, não tenho poupança ainda, então eu dou graça em tudo para Deus. Eu quero ter, mas não tenho, graças a Deus. Então, pelo menos ninguém vai orar para o pai morrer, para ficar com alguma coisa aí, né? Eu brinco com ele, falo: o Corolla é da Ed. Ela que cuida de mim, ela cuida de mim 20 e poucos anos. E eu ganhei esse Corolla, não comprei. Meu Deus que me deu. Foi 2 milagres. Eu dei 2 carros para a igreja, não fiquei a pé 2 vezes. E Deus me deu um carro, depois deu uma carta de crédito para trocar no segundo. Então, amados, confia no teu Deus, Ele é bom. Diz o texto: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Olha ali, olho grande, olho gordo, miserável, de olho naquilo que era do pai dele. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, desperdiçou os seus bens, a fazenda, aquilo que o pai tinha dado a ele. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Aí fez as coisas sem oração, sem buscar a Deus, depois se estrepou. Nós vamos pegar isso para a nossa vida, viu? E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Olha só, um homem viu aquele cara necessitado, passando fome, passando necessidade, falou: olha, eu vou levar você lá para a minha fazenda para cuidar de porco. Meus queridos, um judeu não comia nem carne de porco, quanto mais ele agora tem que alimentar, cuidar de porco. Era um serviço abominável para um judeu. E aí ele vai dizer aqui, e foi-se, versículo 16, né? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Bolotas se chama alfarrobas, é uma árvore, assim como a manga da manga, o pé de caju da caju. Essa árvore é a alfarrobeira, ela dá essa fruta. E o porco mais caro, o pernil de porco, ou vamos dizer assim, o pernil de onde é tirado o bacon, mais caro é do porco pata negra. Se você digitar no Facebook, no Google, pata negra, você vai encontrar lá. É um pernilzinho desse tamanho assim, custa R$1.500, R$1.800, pedacinho assim. É uma loucura, que o negócio passa anos curtindo dentro de um ambiente. Então,
esse porco ele não é criado com capim, ele pasta no pasto, mas ele é criado no meio da plantação dessas árvores, com essa fruta. E agora, queridos, diz aqui, ó, e caindo em si, nem para ele, né, no versículo que nós estamos lendo, se ninguém lhe dava nada, o cara não podia nem comer. Olha a situação que às vezes o ser humano chega pela desobediência, por faltar com cuidado em obedecer o conselho dos pais. Aí no versículo 17 diz, e caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha o que ele está dizendo, está passando fome, está passando necessidade, ele está se vendo na aflição, e ele começa a lembrar, os funcionários do meu pai têm comida em abundância. Ei, o pai está aqui nessa noite. Aleluia. O pai está aqui nessa noite. Ele tem provisão para a tua vida, ele tem provisão para a tua casa, ele tem bênção para você, ele tem bênção para os teus filhos. E aí, queridos, ele diz, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Sabe o que é isso? É reconhecer. A gente precisa reconhecer quando erra e voltar atrás. Tem gente que erra, reconhece que erra, pede perdão para Deus, mas não pede perdão para a pessoa ofendida. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. E esse rapaz agora ele reconhece, e ele disse, eu vou voltar, eu vou para a casa do meu pai, e eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra Deus. Sabe por que contra os céus? Porque o judeu, ele tinha o temor de falar a palavra Deus. Então ele não falava Deus, ele falava céus. Pode ver que Mateus se refere a Deus como céus, e já me parece que Marcos não, já se refere como Deus, ou é João. Teria que dar mais uma olhadinha lá, que isso, muitos anos que eu falei sobre isso, e eu não me lembro exatamente agora que eu estive pesquisando sobre isso, mas o temor era tão grande que eles nem usavam a palavra Deus. E hoje a pessoa qualquer coisa fala, não, Deus aqui, Deus ali, meu Deus, por que isso? O escriba, irmãos, ele transcrevia a lei, por isso que eles se tornaram doutor da lei. E ele tinha duas canetas, uma caneta para escrever, e a outra caneta quando chegava na palavra Deus, Elohi, Elohim, El Shaddai, alguma coisa assim, ele tinha uma caneta especial só para escrever o nome de Deus. Tal o temor. Por isso que aquela nação de Israel é o que é, um paizinho desse tamanho, no meio de um barril de pólvora, e eles estão lá. Então, amados, preste atenção, vai aprendendo e vai pensando quanto você tem que reverenciar e respeitar o Senhor, o teu Deus. Não, olha versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele vai pensando, eu vou dizer isso para o meu pai, e vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser chamado filho dele, porque eu peguei, eu fiz tudo errado. Jesus não tinha ainda se manifesto a esse moço. Jesus está contando uma história dele, e agora comparando o pai com Deus e comparando ele conosco. Então, quando nós temos Cristo em nossa vida, nós podemos chegar à presença do Pai e pedir perdão. Nós podemos recomeçar a nossa vida com Ele. Às vezes a gente parou de orar, parou de estudar a palavra, não está mais se dedicando, e às vezes está uma tristeza dentro da gente. É porque o pecado está chegando perto, é porque a vida de desobediência está nos machucando. Então a gente começa a buscar a Deus, começa a orar, começa a pedir socorro, começa a clamar ao Senhor, e Ele começa a nos ouvir. E esse moço, ele disse, eu vou falar com meu pai. Falar com o pai é orar, é a mesma coisa. E ele está dizendo assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Às vezes nós nos sentimos assim, meu Deus, eu já fiz tanta coisa errada com a minha vida, que acho que nem Deus quer ir por perto. Não, Deus ama você, Ele provou isso na cruz. Deus me ama, Ele te ama. Ele entregou o Filho dele para morrer por nós, para nos atrair a Ele. Aleluia. Você é digno de perdão, de salvação, de ajuda, de socorro, de misericórdia. Ainda que as pessoas não acreditem em você, Deus acredita em você. Ele deu perdão, Ele deu o Filho dele para você. Jesus não é religião, irmãos. Não é religião evangélica, não é religião aquela, não é aquela outra religião. Jesus é o Filho de Deus,
que deu a vida dele pela nossa salvação, deu a vida dele na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós é que precisamos reconhecer que nós precisamos de perdão, precisamos de ajuda, precisamos dele. Nós precisamos dele, não precisamos de uma cadeira da igreja. Se você entrar no teu quarto, se ajoelhar no teu quarto e orar, o Senhor vai socorrer você. Agora, a cadeira da igreja é o banquinho da escola. Quantas coisas foram ensinadas aqui essa noite? E junto nós formamos o corpo de Cristo. Paulo diz que aqui a igreja é o corpo, você é a igreja. Olha aí a igreja reunida, um é a orelha, outro é olho, outro é boca, outro é nariz, outro é o pé. Pé não anda sozinho. Imagina você encontrar um pezão na rua, você nem vai conversar com ele, você vai correr. Fala, o que está em cima desse pé aí? Deve ser um cão, não é mesmo? Já pensou um narizão na rua andando sozinho, assim, você vê só aquele narizão, você vai correr. Então nós somos corpo porque estamos unidos, e ele é a cabeça, Jesus é a cabeça da igreja. Jesus e o Espírito Santo é o combustível, é a força, é o vigor espiritual que te mantém de pé, que te leva a clamar a Deus. Não perca a comunhão com o Pai. Esse moço, ele abandona tudo, ele sai de casa, ele pede o dinheiro, o pai nem reclamou. Não tem uma reclamação do pai aqui. A Bíblia é clara, ela não esconde nada. O pai foi lá e toma o que é teu, vai. E o pai foi atrás? Foi nada. Ficou, eu acredito, na oração e na expectativa. Se meu filho vai voltar. E aí, queridos, o pai está em casa. Olha só, e versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Ou seja, ele saiu de onde ele estava, ele teve uma atitude. Qual vai ser a sua atitude a partir de hoje? Você vai orar mais? Você vai buscar mais a Deus? Você vai ler a palavra? Você vai ouvir uma pregação dessas no YouTube? Tem muita gente boa no YouTube, tem muita gente que não presta também. Precisa saber quem você ouve. Por isso, às vezes, é até bom compartilhar com o pastor. Me ajuda, me dá uma mensagem boa para me ouvir. Posta alguma coisa lá no grupo das coisas boas, porque às vezes nós precisamos disso. Amados, presta atenção. Esse menino, ele se levanta. Ou seja, ele tem uma atitude. Qual vai ser a atitude com o aniversário da pastora? Não fala nada, só escuta e pensa. Nós vamos se levantar. Vai ter uma festa ou não vai ter uma festa? Amém. Vai ser, como diz aquela música, uma festa de arromba. Aleluia. Não, eu posso depois da festa. Obrigado. Quando eu comecei a falar, eu comecei a lembrar também. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Levantando-se foi para seu pai. Nós vamos nos levantar e vamos fazer. Olha, eu já dei meu passo de fé aqui. Vai passar o orçamento para mim, sem dó nem piedade. Pastor, deu tanto. Deus, Jesus, me ajuda. E eu vou abençoar. Isso é meio com lágrima coisa. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. O cara veio vindo, está longe. E o pai provavelmente estava na janela. Aquele miserável volta. Ele não vai ficar lá não. Estou orando. Ei, pega isso para a tua vida. Não sei qual é o problema que você tem enfrentado ou está enfrentando. Deus vai mudar essa história. Glória a Deus. Porque eu estou falando que Ele vai mudar a sua história? Não. Por causa da sua fé e da sua oração. Olha só. E aí, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha o pai. O pai está na janela. Está olhando. E ele dá uma olhada. Ele fala, aquele peão que vem vindo ali é o meu filho. É o meu filho. Quando ele chegar aqui eu vou bagaçar ele. Eu vou falar para ele. Eu já sabia que isso ia acontecer. Não. O que o pai fez? Sentiu piedade. Sentiu dó. Se machucou por dentro. Doeu no coração. E aí o pai correu ao encontro do filho. Abraçou o filho. Às vezes você pensa assim, mas meu pai não é assim. Eu entendo. Eu também não sou muito assim. Tem hora que eu erro. Teu pai erra, você erra, mas a gente tem que aprender com a palavra e ser melhor. Hoje eu estava conversando com a Nora alguma coisa, eu falei, Nora, eu prometo que eu vou ser melhor. Cada dia eu vou ser melhor. Estou lutando para ser melhor. Aí, meu celular. Em nome de Jesus eu vou ser melhor do que eu sou hoje e amanhã, minha filha. Aí, queridos, preste atenção.
correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele abre o coração para o pai. Ei, aprende a abrir o coração para o pai. Fala para o pai. Fala, sou tinhoso mesmo, sou aquele crente mal acabado, né? Uma vez eu me lembro que lá na igreja eu preguei uma mensagem uma noite. O Espírito de Deus que me deu aquela palavra e me ajudou. Eu estou olhando para um camarada aqui, olhando, pensando, eu conheço menino, eu vi ele no encontro de casais, irmão Davi. Estou aqui. Estou até te estranhando desde o começo do culto, querendo te reconhecer. Irmãos, presta atenção. Um dia eu preguei uma mensagem lá na igreja, Deus me deu aquele tema e aquela mensagem, o Zé Ruela e a Maria escangaiada. Consertou um monte de gente. Tem um irmão que de vez em quando ele lembra e fala: pastor, nunca mais eu fui o Zé Ruela na vida, tomei um rumo. E a gente vê hoje na vida dele, olha, depois desse tempo ele comprou terreno, construiu casa, está terminando a casa dele. A vida deles caminhando para frente, não parava em emprego, num lugar, outra hora no outro lugar, outra hora no outro lugar. Isso faz uns 6, 7 anos, 8 anos que trabalha no frigorífico lá em Pirapó, no mesmo lugar, no mesmo emprego, no mesmo serviço, e está abençoado. Verdadeiramente deixou de ser o Zé Ruela. E esse rapaz, ele vai e abre o coração do pai. E diz: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe que ele sente falta da comunhão com o pai. Muitas vezes nós olhamos para nós e ficamos tristes, porque ou estamos tristes interiormente. Você viu quando uma pessoa está meio assim, meio chururu, e as pessoas falam: está deprimida, está depressiva. A pessoa, quando ela está deprimida, está depressiva, está calor assim, você fala: quer pôr um ventilador aí? Está com fome? Quer comer alguma coisa? Mas se eu fizer umas coxinhas, um arrozinho com feijão, não estou com vontade não. Está depressivo, está capengando. E esse rapaz, ele estava nessa situação terrível. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha o pai abençoando a tua vida. Aleluia. Olha o pai querendo cuidar de você. Trazei a melhor roupa. Trazei depressa. Não é devagar não, viu, Diogo? Não é devagar não, Diogo. O negócio é rápido. Deus quer abençoar. Jesus, olha, abençoe esse homem, Senhor. Em casa também. Ficar solteiro aí a vida toda. Quantos anos você tem? Tá igual é? Quantos anos você tem? 20? Ah, não. Então você quer amadurecer um pouco. Senão vai morrer. Gente, pensa bem. O pai disse: depressa. Sabe por quê? Deus quer te abençoar hoje. Tem gente que fica pensando assim: se Deus quiser vai dar certo. Mas Deus não quer? Quer ver? Tem uma mamãe ali com um bebê. Filha, tudo que a senhora pudesse para ela, vai fazer por ela, sim ou não? O maior amor, né? Papaizão, tudo, né? Tudo. E Deus, se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, Ele é Deus, né? Não sei se cantamos aqui hoje ou canto de vez em quando. Se Deus não quiser, Ele é Deus. Porque tem hora que Deus não faz, porque Ele espera a gente crescer para depois nos abençoar. A música do Jó, que vocês louvaram, diz que Deus me deu e Deus tomou. O diabo não tomou nada de Jó, viu? A gente acha que o diabo que tomou. Não, Deus autorizou o diabo tirar. Então Deus deu, mas Deus autorizou tirar. Sabe por quê? Porque Deus é ruim? Não, Deus queria mostrar para o diabo o quanto Jó era fiel. Ei, Deus quer mostrar tanto para essa cidade quanto para o inferno que você é uma pessoa fiel a Ele. A Bíblia diz que Jó era íntegro, era reto e se desviava do mal, e algumas qualidades mais. Esse é o Jó. O diabo veio, tirou porque Deus permitiu. Então Deus me deu, Deus tirou. Não foi o diabo que tirou de Jó. Deus permitiu que o diabo levasse. Agora o diabo tira quando a gente é desobediente. Ele arma uma cilada, ele faz alguma coisa e arranca da pessoa. Deus permite,
permitiu. Por quê? Porque às vezes Deus tem que ensinar alguma coisa para a gente. No caso de Jó, não, foi diferente. O diabo vai lá falar mal de Jó, e Deus disse: não, vou mostrar para você que ele é um cara sério. Não é por causa das coisas que ele me glorifica, é porque ele me ama. Se você amar a Deus mais do que você mesmo, Deus vai te abençoar. Vai abençoar a tua família, vai abençoar a tua casa, a tua vida vai ser abençoada. Vou correr aqui, gente, versículo 23. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos. Ou seja, Deus quer fazer festa com você. Deus não quer você chorando e dizendo: ai meu Deus, que vida dura, por que a minha vida sempre foi assim? Ai Jesus, não aguento mais a vida, me leva, isso é um covarde, né? Me leva, Jesus, não aguento mais. Jesus, resolve esse problema aqui, que eu te amo. O Senhor não deixa eu morrer sem eu contemplar a minha vitória. Entendeu? Fé, convicção, certeza. Irmãos, quem está aqui na frente passou 3 anos e meio mais dentro de um quarto, com depressão, doença de Crohn, que é uma inflamação que dá do esôfago até o ânus, e eu tive essa inflamação por uns 2, 3 anos me tratando, 3 anos e meio em depressão, pressão alta, e quando foi um dia eu deitei doente e amanheci curado, nunca mais tomei remédio para pressão, nunca mais tive depressão e nunca mais eu tive doença de Crohn. Pesquisa no Google, doença de Crohn, não tem cura. Pressão alta, você já viu alguém ser curado de pressão alta com remédio? Não tem. Eu não sou melhor do que vocês. É que quando eu prego eu gosto de contar o que Deus faz, porque o meu Deus é o seu Deus. Você crê nele, você também crê nele, e é por isso que você está aqui. Quando eu não cria, eu estava lá no outro lado. Esse daqui era tocador de tabaco lá na... Quando a gente não acreditava. Hoje nós cremos na Bíblia, em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, e é por isso que a gente se reúne. Aqui é o banquinho da escola, estamos aprendendo a ser filhos melhores desse Pai maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana Luísa está desse tamanho, essa menina, meu Deus do céu. Vem aqui, ela não estou aqui assim. Oh Jesus, glória a Deus. Estou ficando idoso. Velho é o diabo, não estou velho não. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Olha, o filho estava morto, sabe por quê? Deus, ele tinha ido embora da casa do pai, ele perdeu a comunhão com o pai, ele perdeu a presença do pai. Se você chegar no velório e levar lá uma macarronada, uma lasanha, deixar vocês com fome agora, uma Coca-Cola bem gelada, e para aqueles caras de porta do boteco que gostam de uma Heineken, nem um churrasquinho, se chegar lá no velório dele com uma Heineken gelada, um churrasquinho, uma Coca-Cola, morto está lá. Come aí. Come, está tão gostoso. Toma uma coquinha, está gelada. Está morto. Morto não ora, viu? Morto não lê a Bíblia, não come. Isso aqui é comida. 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 E aí então, festa, alegria. Meu filho estava morto, mas reviveu. Quando o nosso corpo tombar nessa terra, nem nós vamos levar ele para a sepultura, os outros vão levar. Às vezes a gente fica brigando por causa de coisas, mas o nosso corpo, quando entrar no caixão, os outros vão pegar, vão levar para a sepultura, vão botar lá. Tem alguns que vão chorar um pouquinho, né? Daí 3, 4 dias, uma semana, vão estar lá comendo, bebendo. É o Léo e a Morgana. Gente, não repara não, eu fico tanto tempo sem ver vocês. Olha, aí vai estar lá comendo churrasquinho, comendo x-tudo, bebendo Coca-Cola, tomando sorvete desse tamanho assim, e o outro está lá. Aí a Bíblia diz que entrou lá, vai ter com Deus eternamente, lá na eternidade. Ao homem está reservado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não tem purgatório, não tem jeito de se livrar da eternidade. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está reservado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Queridos, terminando aqui, esse menino
Versículo 25. E o seu filho mais velho, olha só a desgranha aqui, gente. O seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Olha só, um está perdido e voltou para casa. E o pai se alegra. Agora tem um que está dentro de casa e está pior do que o que está fora de casa. Porque o que está dentro de casa não é capaz de perdoar, não é capaz de amar, não é capaz de compreender a alegria do pai. O que está dentro de casa está pior do que o que está fora. Porque o que está fora ele se arrepende, ele vem, e ele confessa, e ele se entrega ao pai. Agora este abençoado, ele diz, ele é o filho mais velho, ele pergunta, o que está acontecendo nessa casa? Já viu? Você já fez isso um dia? Por que isso? Para que isso? Não precisa de tudo isso. Olha só. E ele lhe disse, veio teu irmão, olha o pai, naquela alegria, gente. Veio teu irmão, e o teu pai matou, o empregado dizendo, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai insistia com ele. Ou seja, ele estava indignado. Indignado. Não aceito. Você vê aquele crente que não aceita? Não aceita isso. Não concordo, pastor. Não está certo esse negócio, não. Já viu? Você nunca viu, graças a Deus. Eu é que sou crente há 35 anos, já vi coisa. Como dizia minha mãe, do arco da velha. Então, irmãos, presta atenção. Miserável aqui, olha só. Olha só, ele está indignado. Em vez de ele estar falando, o quê? Meu irmão chegou? Aleluia! Vamos lá, vamos abraçar, vamos comer carne à vontade, vamos fazer festa. Naquele tempo deveria se tomar um goró de suco de uva, não sei do que, né? Vamos para a festa, vamos cantar, vamos dançar, vamos se alegrar. Meu irmão chegou. O miserável está lá, azedo. Sabia que eu tenho que tomar muito cuidado pensando nisso? Se a pessoa que às vezes você fica indignado com a sua mulher e vai dormir assim, ó. Se Jesus vier naquela noite, eu não sei qual dos dois, que sobe ou se sobe. Ou se sobe. Tu tá brava com teu marido que eu queria comprar aquele negócio miserável. Pão duro, mão de vaca. Aí ele botou com as costas. Oi, amor. Nessa hora, cara. Oi, amor. Que amor? Me responde. Indignado. Se Jesus veio naquela noite, que ele vai vir. Você crê nisso ainda? Está esperando a vida de Jesus? E a Bíblia fala em Tito capítulo 2 versículo 8 que ele virá para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Ah, Jesus, vem buscar a tua santa igreja, Pai. Aí no versículo 29, já vou liquidando aqui, pastor, quando ele fala que ele está terminando, ele demora mais meia hora, tá? Mas respondendo ele, disse ao seu pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou, é verdade, toda a tua riqueza, tua fazenda, as coisas que o Senhor deu para ele, com as meretrizes, né? O cara virou um pilantra, mulherengo, cachaceiro, se perdeu, mataste o bezerro cevado. Sabe o que ele está reclamando? Cabrito. Às vezes a gente fica enguiçando qualquer coisa, por pouca coisa, por quase nada, reclamando, criticando, falando mal, falando dos outros, invocado com um, invocado com o outro, e esse cara está aí, desse jeito. Ontem à noite, quem estava comigo? Ué, Eu. O casal desceu na frente do açaí, e eu acho que a moça esqueceu, a esposa, alguma coisa no carro. Ela estava com a menininha assim, e ela falou para ele, pediu a chave do carro para ele, para ir no carro. Eu não ouvi o que ele falou, só vi o gesto dele. Aí enfiou a mão no bolso, pegou a chave do carro, ela deu a mão assim. Ai, vontade de chamar o Mike Tyson. Não faz isso com o Mike Tyson. Tá certo, ela podia estar errada, mas não é assim que você resolve as coisas, gente. E esse filho aqui é esse exemplo para nós.
Olha, esse cara, o senhor nunca me deu um cabrito. Deus não faz nada para mim, só faz para o Diogo. Deus só abençoa o Diogo e não me abençoa. Oh, gente, Deus é Pai de nós todos. Ele ama você, sim ou não? Vou parar por aqui, porque eu sei que vocês querem mais, mas eu vou parar por aqui para encerrar o culto, que eu passei 6 minutos. Eu vou te convidar a se colocar.